Olá, uma ótima tarde a você, nosso web espectador que nos acompanha aqui pelo Facebook. Estou ao vivo aqui no gabinete da Prefeitura Municipal de Tupã-Seretã, onde vamos começar então a nossa transmissão, uma entrevista, um bate-papo com o prefeito Gustavo Herter Terra. Quem acompanha a nossa plataforma já há bastante tempo sabe que nós temos esse bate-papo, pelo menos uma vez por mês a gente tenta manter esse trabalho por aqui para atualizar a comunidade, fazer algumas perguntas, trocar ideias, informações a respeito de Tupã-Seretã. Neste momento agora nos aproximamos das 16 horas e estou falando ao vivo aqui então para você através do JMD do Facebook. Depois a gente vai colocar essas informações tanto no site, também fazer o noticioso, o escrito por lá e, claro, levar essas informações lá para o YouTube também, algum recorte para o Instagram. Enquanto o pessoal vai chegando então, nós vamos fazer essa entrevista por aqui com demandas importantes da nossa comunidade através da telinha do jornal manchetedigital.com.br. O pessoal vai chegando por aqui e vamos aguardando aí um pouco mais da nossa audiência, também os nossos web seguidores que estão conosco na nossa plataforma neste momento. E depois, é claro, o pessoal vai acompanhando toda a repercussão, vai assistindo mais tarde. A gente sabe que tem muita gente trabalhando agora, nesse momento, mas essa entrevista vai sendo conduzida por aqui. A gente vai começando então, o prefeito Gustavo Terra já na tela para você que nos acompanha. Uma boa tarde, prefeito, seja bem-vindo, obrigado por essa entrevista. Muito bem, boa tarde, Jefferson, boa tarde a todos os nossos seguidores, uma satisfação sempre podermos trazer novidades, de preferência boas novidades, a toda a nossa comunidade. A gente teve, prefeito, vamos falar a respeito dos últimos acontecimentos importantes, claro, A gente sabe que a prefeitura tem muitas demandas. Há muito tempo, inclusive, eu dizia ali para a Simone que eu não vinha à prefeitura na parte da tarde, Então essa retomada do expediente já no início desse mês que está acabando hoje, falar um pouco a respeito dessa mudança administrativa também para a comunidade poder entender como se deu essa decisão. Muito bem, nós temos uma equiparação, de acordo com a legislação trabalhista, que num regime de trabalho de 8 horas, como o intervalo ao meio-dia, equivale a 6 horas corridas, se equipara. Então, por questões administrativas de governos anteriores, que eu concordo, a administração municipal vinha há muitos anos com 6 horas corridas. E agora nós tivemos a necessidade a fim de reduzirmos horas extras, nós ampliamos para 2 turnos, das 7h30 da manhã até o meio-dia, da 1h30 da tarde até as 5 da tarde, a prestação de serviço de todos os setores da administração municipal. Algumas secretarias eram 2 turnos, outras secretarias eram 1 turno, e aí havia a necessidade de ampliar essa prestação de serviço com horas extras, a fim de nós reduzirmos as despesas administrativas em setores que nós analisamos, e compensaria administrativamente essa alteração. Nós criamos, então, retomamos os 2 turnos em todos os segmentos da administração municipal, pelo menos até o próximo mês de outubro, onde nós faremos uma revisão dos impactos dessas medidas para sabermos se seguiremos no próximo verão da mesma maneira ou nós retomaremos o turno pela manhã, dependendo das medidas necessárias. Já tinha essa característica antes na administração pública, geralmente a partir de outubro, novembro, um período de redução na carga horária, justamente prevendo o consumo, o gasto, o equilíbrio das contas. Pode ser que também seja dessa forma, prefeito? Tem o chamado horário de verão, o antigo horário de verão, que visa uma economia nas repartições, principalmente pelo alto consumo de energia elétrica. São muitos ar-condicionados e
E esse agregado na prestação de serviço, pelos estudos que haviam sido feitos anteriormente, seria o suficiente para suprir a demanda às 6 horas, né, em detrimento das 8, né, pelo aumento do custo e pelo pequeno agregado, né, no ganho. Né. Mas nós faremos novamente essa análise lá depois da primavera para vermos que medidas adotar. Até lá, está implantado em todos os segmentos, todos os setores da administração municipal de Tupanciretã, os 2 turnos. Seu prefeito Gustavo Herter Terra conosco ao vivo aqui no JMD, você que está conosco nesta tarde de terça-feira, o último dia do mês de março, agora já passando aí das 16 horas e 1 minuto. E claro, deixe o seu comentário para a gente, aí deixe o seu like para que possamos acompanhar aí também as suas manifestações. Obviamente, as perguntas já estão pré-elaboradas e isso faz parte da técnica do jornalismo. E as demandas vão surgindo por aqui e a gente vai, claro, levando também para o prefeito caso de necessidade. Prefeito, recebi um vídeo falando da situação de Tupanciretã na questão do diesel. O senhor falava não só para Tupanciretã, mas para toda a região, né? Inclusive foi muito comentado, alcançou muita gente. Suspendia os serviços do município até então, né, naquela ocasião. Depois nós tivemos um desdobramento em relação a isso. A prefeitura trouxe uma nota com uma nova medida, retomando esse trabalho. Está sanado esse problema, está esgotado ainda, ou há alguma tensão em relação a isso, já que a gente sabe que a guerra ainda acontece, né? Mais de 100 prefeituras no Rio Grande do Sul também têm esse problema, de acordo com dados da FAMURS. Muito bem. Essa questão do diesel, nós decretamos essa emergência antes da abertura da colheita. Eu explorei esse assunto na abertura da colheita, levei essa pauta à Casa Civil do Estado, ao governo do Estado, né, às secretarias que aqui estavam presentes, levei essa questão à FAMURS, levei a Farsul, enfim, levei a M-Centro, né, levei ao Tribunal de Contas da União, tanto na regional aqui de Santa Maria quanto em Porto Alegre. Estive presencialmente nos 2 tribunais, né? Então nós exploramos bastante essa pauta, porque qualquer medida a ser adotada teria que ter muito resguardo, né? Muito respaldo dos órgãos de controladoria externa, e fizemos isso. A partir daí, nós adquirimos o diesel, que faltava na licitação, os últimos, se não me engano, um pouco mais de 12 mil litros, né? E enchemos o nosso estoque. Estamos trabalhando de vento em popa, estamos trabalhando para administrativamente criar um novo pregão, com um novo reposicionamento, e esse novo pregão linkado ao valor do ANP, né, ao índice da ANP, que eu estava olhando hoje aqui, já foi reposicionado, né? O índice que nós tínhamos naquela outra semana era de 6,78, hoje nós temos um índice de 7,52. Percebemos que a alteração que foi feita, houve uma redução dos impostos federais de 30 centavos, mas houve, se não me engano, de 2,79, eu não recordo agora, mas foi passando de R$3, né? Então está havendo na parcela da Petrobras um reajuste para cima, e isso está acarretando o aumento do índice da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Lembrando que esse governo que pregava o controle da Petrobras, o controle do preço, cobrava do governo anterior, do governo Bolsonaro, que deixava o sistema de preço flutuante, oscilando com o valor do barril de petróleo, né? Era criticado pelo atual governo, e agora o atual governo está deixando o câmbio flutuante, cedendo a essa pressão internacional em função da guerra, né? Lembrando que apenas 30% do diesel consumido no Brasil é importado, os outros 70% são do petróleo extraído pela Petrobras. Então temos essa possibilidade, conforme o prefeito falou,
já com os estoques garantidos e o serviço voltando, pelo menos a princípio, sanada essa dificuldade inicial. Você que está conosco neste momento, o jornal manchetedigital.com.br, conversa com o prefeito Gustavo Herter Terra. Uma boa tarde para Rosângela, que está conosco aqui, a Laura Dinarte também nos acompanhando. Prefeito, temos aqui na nossa Praça Coronel Lima uma obra aguardada pela comunidade. O governo do senhor também foi criticado muitas vezes, né, em relação ao banheiro da praça, que já acompanha outras administrações, enfim, né? Mas o senhor traz então essa obra para cá, já o pessoal já está acompanhando, já pôde ver a inovação aqui na praça. Falar um pouco das obras do município e principalmente essa, né, que a gente todos aguardávamos, né, há décadas já que acontecesse. Perfeitamente. Hoje eu acredito que nós tenhamos mais de 20 obras com ordem de serviço, ordem de início de serviço dada, né? Então, nós temos mais de 20 obras em andamento, em algum estágio de andamento, iniciadas pela metade, em fase final, em fase de conclusão. Enfim, isso nunca houve em Tupã, né? Uma delas é o banheiro da praça, que, como tu bem disseste, nós fomos criticados, mas não nós. Desde que esse banheiro atual foi construído, todas as administrações foram criticadas em função do banheiro, só que essas críticas não deveriam ter sido feitas às administrações. Não estou falando só da minha. Deveria ter sido feita aos vândalos, às pessoas sem educação, às pessoas sem cultura, às pessoas que depredam o patrimônio público. Uma informação que talvez as pessoas não saibam, quase que todas as noites ou todas as semanas entra alguém no banheiro público com um canivete, com faca e fura as caixas de descarga, simplesmente pelo prazer de estar destruindo o que é público. Isso é inadmissível. Só que nós não temos condições de colocarmos um guarda, gastar uma fortuna por mês com um guarda de plantão, com hora extra, com todo o custo que tem, para cuidar alguém que vá ali furar a caixa de descarga. Então, é um absurdo isso aí. Parece que só na última semana 3 vezes foram compradas caixas de descarga, não sei, me parece que foi esse o dado trazido ontem na reunião dos secretários. 3 vezes foram consertadas, substituídas a caixa de descarga, porque as pessoas, infelizmente, não frequentaram a escola, não tiveram pais para ensinar o que é certo e o que é errado, né? Eu não sei em quem que essas pessoas votam, por exemplo, quais são os valores morais dessas pessoas, mas essas pessoas destroem o patrimônio público. Eu estou fazendo a minha parte, estamos construindo banheiros com acessibilidade, banheiros com toda a tecnologia, modernos, banheiros feitos com tudo que tem de melhor, né, pela nossa engenharia, e vou entregar para a comunidade. Só que eu convoco a comunidade para que seja fiscal do patrimônio público, que ajude a fiscalizar, a preservar o patrimônio público, porque o poder público não tem condições de colocar o vigilante, né, para cuidar algo tão básico, aonde num outro município com uma população de média educação alta, né, as pessoas cuidariam com o maior prazer. Aqui não. Infelizmente nós temos, claro que é uma parcela pequena, né, é uma parcela pequena, poucos % da nossa população são mal educados, são vândalos, né? Só que, infelizmente, esses pouco % da população destrói o patrimônio construído com o dinheiro suado dos impostos daquelas pessoas que geram renda, que geram tributos ao nosso município. O senhor tem alguma ideia de entregar para a iniciativa privada daqui a pouco, para que possa cuidar, ou a administração vai seguir gerindo? Ontem, na reunião com o secretário, surgiu a ideia de nós terceirizarmos através de uma concessão, né, para que alguém, de repente até os próprios food trucks, né, cuidassem do banheiro.
se sabe que com isso se cobraria uma taxa, né, para o uso do banheiro. Essa taxa não é simpática, né? Ninguém gosta de pagar uma taxa para usar um banheiro que deveria ser um direito de todos. Então aí as pessoas estariam pagando pela má atitude dos vândalos, né? Sim. Eu, particularmente, no meu íntimo, eu não acho justo isso aí. Então eu vou relutar para não cobrar essa taxa pela utilização. Agora, se as pessoas depredarem, destruírem, nós teremos que tomar atitudes antipáticas e já aviso a comunidade, né? Tudo que será adotado será proporcional à atitude de vocês. Né? Sim. Prefeito, nós tivemos também um grande momento aqui em Tupanciretã, mais uma vez a abertura da colheita da soja do estado do Rio Grande do Sul, manifestações, né, de autoridades, o vice-governador do estado também esteve aqui. Fazer um resumo breve do que fica do pós-abertura da colheita, para a gente poder ter uma ideia do quão esse evento é importante para o futuro, para as decisões futuras aqui em Tupanciretã. Esse momento, né, da abertura da colheita do soja aqui em Tupanciretã, que foi uma lei criada pelo deputado Pedro Westphalen, e aí logo em seguida ele foi para a Câmara dos Deputados, Câmara Federal, e quem ficou com essa lei para defender e aprovar na época foi o deputado Frederico Antunes. Os dois estavam aqui presentes, né, na 17ª abertura, 17ª edição. Esse momento, que é da colheita do soja, na verdade, é de plantio de ideias, de plantio de projetos e de colheita de posicionamento dos nossos parlamentares que vieram aqui, né? Muitos parlamentares na esfera estadual, da Assembleia Legislativa do Estado, na esfera federal, da Câmara dos Deputados. Tivemos um senador presente, tivemos representante do Executivo Estadual, o nosso atual vice-governador. Então é um momento de nós cobrarmos de maneira incisiva, e é meu perfil, né? Eu cobrei essa questão dos combustíveis, eu cobrei a questão da securitização, da manutenção, da preservação da saúde financeira dos nossos produtores, né? Eu cobrei a questão da reforma tributária, cobrei a questão do seguro agrícola, do Estatuto da Terra. Então eu fiz várias cobranças e a partir daí, com a presença de vários prefeitos também, né? E essa união do municipalismo em torno dessas cobranças, isso aí obviamente aumenta a chance de bons resultados, né? Eu, a partir de lá, já estive em Porto Alegre, não fui a Brasília, devo ir talvez no mês de junho, mas nós seguiremos firmes nessa cobrança por resultados práticos. Não adianta virem aqui discursarem sensíveis às nossas causas, mas na ação, né, na atitude, eles não tomarem posicionamento. Então, é importante que o povo de Tupanciretã, que estão nos acompanhando, saibam em quem votar esse ano, né? E eu estou e estarei à disposição para aconselhar todos aqueles que têm voto de responsabilidade, que querem votar em alguém de fundamento, comprometido com as nossas pautas, nos procurem, que eu estou à disposição para indicar quais os parlamentares ajudam Tupanciretã, atendem aos interesses de Tupanciretã, e quais os deputados que só vêm aqui no momento de pedir voto, viram as costas e não têm compromisso nenhum, nem com o setor primário e nem com os interesses do nosso município. 16h15, JMD ao vivo do gabinete, nessa entrevista estilo bate-papo por aqui. E você, claro, que está nos acompanhando, deixando aí o seu comentário, deixando o seu like para a gente. E, claro, depois quem vai acompanhar a gente, desde já, eu já agradeço a companhia e a audiência de todos vocês. Prefeito, nos últimos anos ventilou-se a possibilidade de uma candidatura do Gustavo Terra para deputado estadual. E a comunidade sempre conversou isso nos bastidores, nos corredores, né? O prefeito vai se licenciar para ser candidato a deputado? Essa é uma pergunta
que muitas pessoas têm feito, né? Me encontram no mercado, na rua, né? Eu confesso que recebi muita pressão, principalmente aumentando, né, no segundo semestre do ano passado, com a virada do ano, final do ano, e agora, nesses primeiros 3 meses do ano, muita pressão dos próprios parlamentares, né? Eu cito aqui um exemplo, o deputado federal Pedro Westphalen, né, me pressionando muito para ir para o parlamento, o deputado federal Sanderson, né? Posso citar vários parlamentares, deputados estaduais, o próprio Frederico Antunes, o Hernani Polo, o Capitão Martim, enfim, vários entes políticos me pressionando para entrar na esfera do legislativo, seja federal, alguns convites para deputado federal, convites para deputado estadual, vários prefeitos da nossa região, até pela Unicentro, né, pedindo que a gente coloque o nome como candidato representando a nossa região, né, a própria Farsul, enfim, produtores rurais, para que vá representar a nossa classe. Mas eu quero deixar bem claro, e vou aproveitar essa oportunidade, eu nunca tinha me posicionado oficialmente sobre essa questão, estava deixando, né? Só que essa semana agora é o prazo final para uma atitude, né? Então eu quero clarear esse assunto. Eu não vou renunciar ao meu mandato para pleitear uma candidatura a deputado estadual ou deputado federal nesse momento, né? Eu assumi um compromisso com 8.888 eleitores há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, de que eu iria até o fim do meu mandato, e eu irei até o fim do meu mandato. Eu não fujo de compromisso, eu não tenho atividade política como profissão, eu não largaria da minha comunidade para ir para um cabide de emprego em Porto Alegre, eu não largaria do meu desafio que me foi atribuído, eu não sairia da minha caneta de prefeito, dos meus ofícios como prefeito, em busca de projeto pessoal. Eu assumi esse projeto como compromisso à minha comunidade. E até eu concluir o período de 4 anos desse compromisso, eu não vou abandonar um dia sequer. Nós temos muitos projetos em andamento, muitos outros projetos para começar. Pretendo inaugurar muitas obras até o final do meu mandato. Depois da conclusão do meu mandato, aí nós teremos aquele período aí de 2 anos até as próximas eleições para o Estado, enfim, para o Parlamento, né? Até lá tem muito pano para manga, são mais 4 anos e pouco pela frente. Se até lá houver a necessidade, né, de um nome aqui da região, e se for de interesse do nosso partido, e se for da conivência, né, da permissão da minha família, né, eu repensarei esse posicionamento, né? Mas até lá eu fui eleito como prefeito municipal de Tupanciretã, seguirei como prefeito municipal de Tupanciretã até o último dia, realizando os meus sonhos, realizando os nossos sonhos, os sonhos de todas aquelas pessoas que nos procuram e que trazem ideias e que nós, felizmente, estamos conseguindo implementar. Prefeito do Centenário, então. Prefeito do Centenário de Tupanciretã. Muito bem. Uma exclusiva aí para o nosso web espectador nesse momento. Uma informação importante que a gente traz aqui, né? Então, o prefeito Gustavo Terra não renuncia e não será candidato ao Parlamento Estadual ou Federal nesta eleição agora do ano de 2026. Quero agradecer, prefeito, mais uma vez a gentileza de nos receber por aqui. A gente sabe que são muitas pautas, muitas demandas que chegam para o JMD através das nossas redes sociais, do contato, as pessoas nos procuram e sempre que possível essas perguntas são feitas por aqui, através desse nosso bate-papo ou por contato
via WhatsApp, muitas vezes o prefeito também responde para a gente, e deixar o nosso encerramento aqui também para que o senhor possa fazer finalizar a sua participação conosco. É um assunto, né, bastante polêmico, né, e bastante esperado, né, mas eu quero aproveitar essa oportunidade, já que tu tocaste no centenário do município de Panciretã, e eu quero trazer um ponto importante para a nossa comunidade. Nós estamos há aproximadamente 2 anos e 9 meses do aniversário do município, né? Nesses 2 anos e 9 meses, nós seguiremos fazendo obras, seguiremos investindo, seguiremos mudando o Panciretã para melhor. Mas eu quero aqui deixar registrado a todos os cidadãos tupanciretanenses, a todas as pessoas que moram em Tupanciretã, que criam os seus filhos em Tupanciretã, que cuidam do seu futuro em Tupanciretã. Não é responsabilidade exclusiva do prefeito municipal em fazer essas melhorias no nosso município. Eu preciso, e muito, de que cada cidadão tupanciretanense, esses mais de 20 mil tupanciretanenses, eu preciso que cada um de vocês nos ajude a entrarmos para o 2º século da nossa cidade. Nós tivemos um 1º século em Tupanciretã, os primeiros 100 anos. Todos nós fizemos algo para o município, mas para o 2º século nós temos que fazer mais. Nós temos que nos reinventarmos. Isso vale, por exemplo, para a administração municipal, que vai realizar várias obras, mas vale para o cidadão que no 2º século não vai mais jogar lixo no chão, que no 2º século não vai mais faltar a aula, não vai mais deixar de prestar uma prova, um concurso, aquele lojista que vai reinventar o seu negócio, otimizar o seu negócio, inserir o seu negócio no mapa da internet, no mapa digital, aquele lojista que vai colocar no turismo o seu empreendimento, aquele profissional que vai melhorar a qualidade da prestação do seu serviço, enfim, todos os segmentos da nossa economia, do nosso município, precisam se reinventar. Tupanciretã precisa entrar definitivamente no seu 2º século. Nesse 2º século, todos nós temos que ser melhores. Melhores como cidadãos, melhores como tupanciretanenses, melhores como profissionais, melhores como empregadores, melhores como empregados, mas melhores como seres humanos. Fica aqui um apelo que eu, a partir de agora, vou enfatizar em todos os nossos pronunciamentos. Eu preciso que todos os tupanciretanenses entrem para o nosso 2º século da Terra da Mãe de Deus, sendo melhores, mais responsáveis, mais unidos, para que nós possamos sempre chegar mais longe e mais rápido. Gustavo Herter Terra conosco aqui no JMD, fica essa mensagem para o futuro, então, também. Pessoas devem estar pensando, não, mas falta ainda 2 anos e meio, né? Mas são 2 anos e meio de preparação para uma nova fase, para uma nova era. Acredito que seja uma ideia bem interessante e que todo mundo pode repensar a partir de agora como que vai se apresentar para essa nova era aqui em Tupanciretã. Eu acho muito bacana, muito pertinente essa ideia, inclusive. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Esse é o Jornal Manchete Digital.com.br, nesse bate-papo com o prefeito Gustavo Herter Terra. A gente agradece muito a companhia de todos e você que vai nos acompanhar logo mais também após aqui essa live. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.